Mais interessado do que mudar a tua realidade, Deus está em mudar você. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um inimigo, e um inimigo que não é um inimigo comum, um inimigo que ele é maior do que o próprio Golias. Mas antes de nós entrarmos nessa parte, eu gostaria de introduzir dizendo o seguinte: até um determinado momento de nossas vidas, nós recebemos aquilo que nós não escolhemos. E por conta disso, muitas vezes, nós não temos consciência daquilo que sai de nós. Alguns foram formados em um contexto de covardia. Outros foram criados, foram formados em um contexto de engano, de falsidade, de mentira, de precipitação. Outros foram formados em um lugar onde o desequilíbrio emocional era comum, era normal. Outros foram criados em um contexto de inveja. E por conta dessa formação ou deformação, muitos acabaram jogando fora muito tempo da vida. Porém, essa falta de consciência sobre aquilo que sai de mim, as minhas ações, as minhas reações, elas permanecem até o momento que eu conheço a verdade. Quando eu conheço a verdade, aí já se torna uma escolha. Eu escolho o que vai sair de mim, eu escolho qual vai ser a minha reação, eu escolho qual será o meu posicionamento, eu escolho como eu vou falar, como eu vou me portar. Mais interessado do que mudar a tua realidade, Deus está em mudar você. Por quê? Pessoa velha, lugar novo, resultados velhos. Pessoa velha em um lugar diferente, resultados velhos. Por outro lado, o lugar pode ser velho. Se eu me tornar uma pessoa nova, os resultados se tornam novos. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo recomeço e é criado de novo. Levante a sua voz, vamos juntos. A velha vida se foi. Mais forte, a velha vida se foi. Uma nova vida floresce. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela: e é demais. Esse recomeço é importantíssimo, porque o recomeço nos permite participarmos dos planos do Senhor. Deus, Ele pode usar qualquer um, isso é um fato. Mulher, homem, novo, velho, pobre, rico, não importando qual é a sua realidade. Deus, Ele pode usar qualquer um, porém Ele não escolhe qualquer um. No livro de Jeremias 29, diz que é o Senhor bem sabe os planos que tem para nós. Então essa passagem confirma que o Senhor tem planos para o teu povo. No livro de Isaías 55 diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então essa passagem também confirma que o que o Senhor tem para nós é maior do que aquilo que nós imaginamos. Mas é muito importante você entender uma coisa. Nós já pregamos aqui, já falamos sobre isso uma série de vezes. Sucesso é sucessão. Quando nós falamos de sucessão, nós estamos falando de dar continuidade
em algo que já vinha acontecendo. Quando eu tenho a oportunidade de presenciar uma sucessão, é porque eu estou tendo êxito na minha vida. Por outro lado, substituição. Qual que é a grande diferença da sucessão e da substituição? A substituição, ela acontece como consequência de uma necessidade. E por que é tão importante você entender isso? Deus, ele não tem problema em fazer substituições. Se algo não estiver caminhando da forma que deveria estar caminhando, se algo não estiver fluindo da forma que deveria estar fluindo, Deus não tem problema em tirar o velho e colocar o novo. Então, eu tenho a responsabilidade de me colocar nessa posição, nesse posicionamento, para que esses grandes planos do Senhor se concretizem na minha vida. Eu acredito que o Senhor, ele pode me abençoar em qualquer lugar. Pode ser um lugar difícil, pode ser um lugar fácil, não importa o terreno, eu acredito que nada resiste ao poder do Senhor. Mas existem momentos que o Senhor vai te honrar, mas vai acontecer em um lugar específico. Quando o Senhor chamou Abraão, Abraão já estava em idade extremamente avançada. O Senhor disse: tornarei você pai de muitas nações, tornarei você prolífero, você será uma bênção por intermédio da tua vida, muitas pessoas serão abençoadas, o teu nome se tornará famoso, você se tornará poderosíssimo nessa terra. Mas o Senhor deixou ainda mais claro que não será neste lugar, você vai ter que sair dessa terra. Então, para o cumprimento dessa promessa, existia um destino certo, um lugar certo. Isaac, por sua vez, o Senhor disse que seria com ele, que abençoaria ele, desde que ele ficasse na terra que o Senhor indicasse. Se nós pegarmos a própria história de Elias e Eliseu, Elias, quando ele estava prestes a ser levado pelo Senhor, ele perguntou a Eliseu: o que eu posso fazer por você antes de eu ser levado? E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu iria receber isso desde que ele estivesse no lugar certo, na hora certa. E muitos, no passado, por não terem esse entendimento, não entraram naquele lugar que representaria um lugar de virada, um lugar de mudança em suas vidas. Preste bastante atenção, porque nós vamos entrar na palavra agora. 1 Samuel 16, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Perceba que primeiro o Senhor começa fazendo uma advertência para Samuel. Samuel, por que você está preso a esse velho padrão? Eu já rejeitei isso. Eu não tenho mais esse tempo para você. Por que você ainda se lamenta por algo que não deu certo? Por que você ainda está preso àquele tempo que não foi bênção? Por que você está preso ao reinado de Saul? Eu o rejeitei. E perceba que da mesma forma que o Senhor estava fazendo uma advertência, ele já estava anunciando algo novo. Ele falou: largue o velho e vá até o lugar aonde eu tenho o novo. Então perceba que aqui o Senhor estava enviando ele para o lugar aonde aconteceria algo incrível que não iria mudar simplesmente a realidade de um homem, mas iria mudar a realidade de uma nação. Por que muitos acabam vivendo uma vida em que vê o tempo passar, mas a realidade nunca muda?
porque ainda estão presos, apegados a um tempo que o Senhor já disse: se findou, acabou, eu não tenho mais isso para você. E eu preciso ter uma sensibilidade muito grande à voz do Espírito, porque o Senhor foi muito claro: vou enviar você até o lugar, e detalhe, o Senhor disse, até Jessé, para você ungir um dos filhos. Então, até aquele momento, Samuel não sabia o que o Senhor, ou melhor, quem o Senhor iria escolher. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Muitos ficam com aquela sensação de que parece que eu estou no meio de um barulhento silêncio da parte do Senhor. É aquele famoso silêncio ensurdecedor. Isso pode acontecer? Pode. Eu acredito que grande parte das vezes acontece pelas pessoas estarem no lugar errado. Eu estou esperando o Senhor me revelar o que eu preciso fazer, mas o Senhor já disse: vai até lá, porque eu vou revelar lá. Aqui eu não vou revelar. E entenda que sair do padrão antigo pode representar muitas coisas na minha vida. O Senhor já rejeitou algumas companhias nossas, e Ele está pedindo: saia do meio dessas pessoas. O Senhor já rejeitou determinados trabalhos, Ele já disse: findou-se, vai para o novo, vai para outra terra, vai para outro lugar. O Senhor já encerrou com algumas práticas, com alguns hábitos. Claramente Ele está dizendo: isso já foi-se o tempo. Se você quer viver algo diferente, você precisa ir até o lugar em que eu indicar. A própria passagem da pesca maravilhosa deixa isso muito claro. O Senhor não estava presente naquele momento, mas o Senhor disse claramente: vá para águas mais profundas. Ah, não, vou ficar no raso. Não, então não vai pegar. O Senhor foi muito claro. Ele foi detalhista. Vá para onde as águas são mais profundas. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Repita comigo, por favor. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O que realmente arrebenta com a nossa vida não são as nossas dúvidas, mas as nossas convicções erradas. São as nossas certezas erradas. Aqui nós vemos um homem que mesmo ele sendo ungido do Senhor, mesmo Samuel sendo um grande homem, quando ele se deparou com Eliabe, o posicionamento dele foi: com certeza é este. Por quê? A escolha dele estava sendo feita com base naquilo que ele estava vendo. E muitas vezes, aquilo que eu estou vendo pode parecer bom, mas não é, repita comigo, o que eu preciso. Entenda que a nação de Israel, elas precisavam de um homem como Davi. Eliabe, ele é um arquétipo, uma representação de Saul. É como se Samuel estivesse preso ainda e só tivesse feito uma escolha com base naquilo que ele já tinha vivido. Mas quando se trata do poder do Senhor, o Senhor muitas vezes tem algo inteiramente novo, completamente diferente. E aí eu te pergunto, se o Senhor não tivesse confirmado para Samuel que não era Eliabe, e Samuel com toda essa certeza tivesse dito: é você, dobre seus joelhos, eu vou ungí-lo aqui perante todos os seus irmãos, o que teria acontecido? Uma tragédia. Existem coisas que não caminham em nossas vidas, não dão certo, não é porque o Senhor está te privando de alguma coisa, mas Ele está te privando de viver os mesmos resultados que você viveu no passado. Por isso existem nãos da parte do Senhor que são uma bênção. Existem nãos que são livramento. Existem nãos que são fontes de grande alegria. Quando Abraão estava junto com Ló,
Se recordam que Abraão ficou perto dos carvalhos de Mamré e Ló foi para onde? Sodoma e Gomorra, para perto de Sodoma e Gomorra. Só que antes dele fazer essa escolha, ele viu que os jardins pareciam jardins dos céus, era um lugar que parecia ser maravilhoso, só que o maravilhoso acabou custando muito, muito caro. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel, e ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Muitos começam a entrar numa crise emocional porque tentam uma vez e ouvem um não. Tentam outra vez, ouvem um não. Tentam outra vez e ouvem um não. E começam a se questionar: eu acho que o Senhor não tem nada aqui, não tem absolutamente nada, não vai fazer aqui coisa nenhuma. É que na verdade, as opções que nós estamos dando para o Senhor ainda são as opções erradas. Porque quando eu me colocar naquele lugar certo, quando eu apresentar o Davi da minha vida ao Senhor, aí o Senhor vai poder dizer: agora sim. Entenda que o problema não estava na casa, o problema estava na escolha. O tempo todo, aquele homem, Jessé, tentou empurrar aquele que ele acreditava ser o escolhido. E todas as vezes o Senhor dizia: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Eu posso tentar forçar uma situação, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. E o que eu acho mais incrível, eu acredito que todos nós temos um lugar guardado para nós, um lugar de grande importância, de grande relevância. Existe uma posição que você nasceu para ocupar. Repita comigo, por favor. Existe uma posição, um lugar que eu nasci para ocupar, e é um lugar muito grande. Existe um lugar que você nasceu para ocupar. Deus, eu acredito que Ele está dizendo não para muitas outras opções, porque Ele quer colocar você neste lugar de honra. Mas para que isso aconteça, eu tenho que vencer a verdadeira batalha de um homem. Muito se é falado sobre a batalha de Davi contra Golias, mas a verdade é que muitos nem chegam a confrontar Golias. Por que não? Porque existem inimigos que não possuem 2,90 metros de altura, mas são muito maiores do que Golias. Quais são esses inimigos? Perceba que Jessé, ele chamou a todos. Quem ele deixou de fora? Há quem diga, existem aqueles que acreditam que Davi, ele foi um bastardo. Tanto é que a Bíblia descreve ele como sendo um menino ruivo, um menino um tanto quanto diferente dos seus irmãos. Então eu acredito que esse padrão de rejeição já fazia parte da vida de Davi. Quando Eliabe, o seu irmão, teve aquele posicionamento com ele na frente de Golias, eu acredito que aquela rejeição, aquele posicionamento arrogante, diminuindo o seu irmão, não era algo daquela ocasião, era algo que fazia parte da vida de Davi. Quem aqui já foi abandonado? Levanta as mãos, por favor. Quem já foi rejeitado aqui? Levanta as mãos. Quem já foi aqui desrespeitado? Levanta as mãos. Se Davi viveu
essa realidade, eu acredito que sim, por muitos anos, ele poderia ter guardado muita coisa dentro dele. Samuel, ele era o homem mais importante daquela época. Quando Samuel chegava, as pessoas sentiam temor. Vamos colocar assim, Samuel era uma celebridade. Ele estar naquela casa não era um momento comum, era um evento no qual Davi foi deixado de fora. Naquele dia da batalha contra Golias, existiam duas lutas em andamento. Davi contra Golias e Saul contra as suas emoções. Por que Saul não teve a capacidade de enfrentar Golias? Porque a primeira batalha dele, a batalha interna, ele não venceu, ele perdeu. Entenda que Golias, ele é aquela batalha que me traz uma recompensa muito maior depois que eu venço. Mas Golias, ele não tem essa única função em nossas vidas. Os Golias em nossas vidas revelam o que existe dentro de nós. Quando aquele povo, aqueles homens se depararam contra Golias, saiu de Saul o que existia de fato dentro dele. Covardia, medo, um homem que tinha uma visão completamente distorcida de si mesmo. Por outro lado, quando Davi se deparou com aquela realidade, saiu também o que existia dentro dele. Um verdadeiro monstro, um homem grande, um homem que literalmente cresceu diante dos desafios. Entenda que Golias, ele revela se você venceu ou perdeu as batalhas anteriores. Diante de Golias, nós sabemos qual é o nosso verdadeiro nível, onde nós nos encontramos hoje. Porque estar no conforto da minha casa, estar no conforto da igreja, é muito fácil dizer, eu acredito, eu tenho fé, eu sou forte, eu sou corajoso, eu posso todas as coisas, eu já venci. Mas quando Golias está na minha frente, é como se literalmente fosse feito um raio-x de dentro de nós. É ali que nós vemos com clareza qual é o tamanho da nossa fé, qual é o tamanho da nossa comunhão com o Senhor. Ali é revelado qual é o tamanho da nossa coragem. Entenda que Davi, ele era necessário para aquele momento, porque Davi era o único com a carga de unção e de coragem necessárias para vencer aquele inimigo. Saul tinha a carga de unção, ele recebeu a mesma unção, da mesma pessoa, foi a mesma fonte, ele tinha tudo para vencer aquele inimigo, mas ele não tinha a carga de coragem necessária para vencer aquela batalha. Então perguntou Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Levante a sua voz, repita isso comigo por favor, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Existe um banquete te esperando que não vai começar enquanto você não chegar. Pessoas podem ter passado à tua frente, ter entrado na casa primeiro do que você, mas elas vão ter que ficar de pé aguardando a sua chegada, porque é o seu momento, é a sua hora. Por muito menos, muitos não teriam entrado naquela casa. É muito simples. Quem aqui já presenciou aquela história de alguém não ser convidado para uma festa e porque não foi convidado ficou chateado? É comum, não é? Quer ver como o ser humano ele pode ser muito pequeno? Sabe aquela história de você estar passando por um determinado lugar, mas a tua cabeça está tão avoada ou está tão focada em alguma coisa
que eu passei aqui pelo Flávio, pela Flávio e pela Márcia e não cumprimentei eles. Qual que é o tipo de conversa que começa? Eu acho que o Vitor está com barreira comigo. Ah lá, nem está me cumprimentando. Arrogante, orgulhoso, e fecha a cara, e aí bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram, e aí eu vou excluir você da minha conta do Facebook, nós não seremos mais amigos. É comum ou não é comum isso? Esse rapaz, ele não foi considerado apto pelo seu próprio pai. Imagine quando chegou a notícia para ele: Samuel está lá na casa. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas grande parte dos olhos das pessoas não são bons. O primeiro pensamento natural seria: ah, ele está lá e ninguém me chamou. Ele está lá para ungir aquele que vai ser o novo rei? E eu aqui? Não vou. Já começou a festa, eu vou agora para quê? Se eles já estão lá faz tempo. Se o profeta Samuel já conversou com cada um deles, o que eu vou fazer lá? Não vou. Não vou entrar lá, não vou pisar naquela casa. Entenda que o seu maior inimigo não é Golias. O maior inimigo de um homem pode ser o medo, o rancor, a mágoa, ressentimento, inveja, orgulho, arrogância, desejo de vingança, vitimismo, complexo de inferioridade. Entenda que entrar naquela casa representava entrar num lugar de mudança, porque quando Davi entrou lá, ele recebeu aquilo que mudou a vida dele por completo. Quando Davi venceu Golias, ele não zerou o jogo. Sabe aquele termo, aquela expressão, zerou a vida? Ele não zerou a vida quando ele venceu Golias. Ele zerou a vida quando ele recebeu a presença do Espírito Santo, a unção naquele dia. Foi ali que tudo mudou. Foi ali que ele viveu a transformação, a maior transformação da vida dele. E se ele não tem aquele posicionamento seguro, convicto, humilde, se ele tem uma atitude medíocre, ele não teria sido nem de perto quem ele foi. Então ele passou por cima do que existia possivelmente dentro dele. Se não existia, melhor ainda, porque nem se cogitou alimentar o sentimento errado. E por isso ele recebeu uma unção que mudou a vida dele por completo. O que você tem que deixar entrar no seu coração é que em muitos momentos a sua promoção vai estar do lado do lugar em que você viveu injustiças. Você vai ser promovido no mesmo lugar onde você foi abandonado. Você vai ser promovido no mesmo lugar onde mentiram para você, onde você não foi valorizado, em um lugar assustador. Por isso eu tenho que aprender a passar por cima do que acontece dentro de mim, porque esse é o maior desafio. Repare, Golias era grande, ele era assustador, preparado para a batalha, mas a luta de Davi contra Golias pareceu, homens, vocês são até mais velhos do que eu. Lembra do Mike Tyson? As lutas eram que hora normalmente? Na madrugada. O pessoal não ficava esperando a luta do Mike Tyson, e ao mesmo tempo era aquela mistura de diversão com desapontamento. Por quê? Quanto tempo duravam as lutas? Era no primeiro round, puf, acabou a luta. Então perceba que a batalha que realmente exige de nós não é a batalha contra os problemas externos, porque se internamente estiver tudo correto, tudo certo, Deus muda a nossa realidade por completo. Então o nosso maior desafio é passar por cima das nossas emoções e entrar no lugar de mudança. Entenda que é mais abrangente do que simplesmente isso que eu estou falando. Eu estou falando de posicionamento como um todo. No livro de Eclesiastes diz que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Por que a Bíblia diz: ensine o menino o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele nunca venha se desviar disso? Porque existe a hora certa de você começar a incutir a palavra dele. Se você perde o time,
Fica muito mais difícil para fazer isso depois. Quando nós falamos de relacionamentos, a hora de você ocupar a sua posição como marido, como esposa, é do início ao fim. Não espere a vaca literalmente cair do brejo para começar a querer se posicionar, porque senão muito tempo é perdido. Eu vejo muitas vezes pessoas indo trabalhar em determinados lugares e não começam dando o seu melhor de cara. E depois que a água começa a bater na bunda, que ela começa a ter risco de ser mandada embora, ou se não, ela até foi mandada embora, é que a ficha cai. Não, tem que me posicionar, eu não posso perder o tempo da oportunidade. Mas aí entra uma outra batalha. Qual? Contra aquele pensamento que me faz acreditar que é tarde demais. Eu não me posicionei da forma que eu esperava, da forma que eu precisava, então agora não tem muito o que possa ser feito. Tem sim. Eu atendi algumas pessoas recentemente e eu vi Deus dando uma segunda chance para essas pessoas de uma forma tão linda, tão linda. E o foco da mensagem de hoje é exatamente isso. Deus vai te dar uma segunda chance de passar, de entrar em um lugar que você ainda não tinha entrado. O casal estava na minha frente e a mulher falou sobre quem o homem era e assim, ela não poupou elogios. Sabe elogios? Ele era isso, ele fez isso e tal. Gente, dependendo como a admiração quebra, para recuperar é um desafio violento. Se torna quase que irrecuperável. Mas da mesma boca que eu ouvi aquela avalanche de elogios, eu ouvi ela dizendo assim: eu admiro esse homem. Ele se tornou algo que eu não sei como explicar. Eu não consigo. A mudança que aconteceu na vida dele é algo surreal. Eu amo ele. E ela diz que ela não dizia a ele que amava ele há muito tempo. E ela confessa que realmente ela tinha deixado de amar ele. Então perceba que mesmo depois de escolhas erradas, mesmo depois de não ter entrado, passado pelo portal da oportunidade, o Senhor ainda deu a chance daquela família, daquele homem, ocupar a posição que ele ainda não tinha ocupado. Eu já vi pessoas fazerem isso na vida financeira, começarem a trabalhar em um lugar, todo grande em algum momento ele foi pequeno, todo grande começou de baixo. Nos dias de hoje tem pessoas que continuam sendo pequenas, porque há 5, 10, 15, 20 anos atrás, quando tiveram a oportunidade de começar por baixo para vir crescendo e construir uma história, escolheram errado. Não ocuparam a posição e por isso hoje continuam a ser pequenas. Quando você olha no teu RG, quando você olha no espelho e você vê que o tempo passou, que você está mais velho, um dos pensamentos que vem é: caramba, agora com 40, com 50, com 60 anos, eu não vou conseguir chegar a essa realidade financeira. Eu não vou conseguir construir essa vida. E eu vi pessoas vivendo restituições de momentos, de posições, de lugares, de resultados. Então, independente do que você estiver vivendo, hoje é uma chance de você passar por aquela porta que vai representar uma mudança em sua vida. Mas você precisa ter maturidade para entender algo. Dependendo da construção que você fez até aqui, não tem como eu dizer que vai ser rápido ou devagar o processo de mudança. Mas você precisa acreditar que você tem a unção para viver uma restituição neste lugar. Porque às vezes a construção ela foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ela precisa de um tempo de reparação. Mas você vai ter unção para isso. Unção para reparar, unção para reconstruir, unção para ocupar aquela posição de importância, de credibilidade, aquela posição de respeito.
mas você tem que estar disposto a vencer o que acontece aqui dentro. A porta lá atrás, ela foi aberta. Mas olha o que diz aqui no livro de Hebreus 4:7. Mas ele fixou uma outra ocasião para que você possa entrar, e esta ocasião é hoje. Quando Davi entrou por aquela porta, gente, ali ele não estava definindo o momento, estava sendo definido o futuro dele. Então, se hoje você não é respeitado na sua casa, você tem a oportunidade de construir uma vida com grande respeito. Se hoje você não é valorizado no seu lugar de trabalho, você tem a oportunidade de construir uma história completamente diferente. Abandone o orgulho, o medo, a inconstância, a falta de posicionamento, a incredulidade e viva nesse dia a maior virada da sua vida. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Eu acredito que Deus é um Deus de segundas chances. Eu acredito. Se eu falar para vocês que hoje eu atendo pais, que os pais eles continuam a não se posicionar com os filhos, mas porque eles acreditam que é tarde demais. Porque a construção, por exemplo, de um relacionamento de respeito entre pai e filho começa lá de baixo. Eu falo por mim. Vocês veem o meu relacionamento com meu pai, mas aquilo não é fruto de 1, 2 anos. É uma caminhada lenta, progressiva. Quer ver um negócio? Eu não sei nem se ele está assistindo. Sabe o meu avô? Vocês conhecem o testemunho do meu pai e da minha família, correto? Chegou um momento que o meu avô não foi respeitado não tinha o respeito da própria família. Não estou falando de desrespeito no sentido de ser maltratado, não. Sabe aquele respeito, aquela imagem, aquela posição que a pessoa ocupa diante de você, aquela reverência diante dela? Por um bom tempo ele não teve. Hoje ele é admirado, hoje ele é respeitado, mesmo tendo jogado, não sei exatamente, 50 anos de oportunidades fora, mas Deus abriu uma nova porta e hoje ele é respeitado, ele é amado, ele é cuidado. Entenda que você tem unção para ocupar uma posição que você nasceu para ocupar, e não é simplesmente uma posição financeira. Você nasceu para ser uma grande mulher, uma grande esposa. Homens, vocês nasceram para ser grandes homens, grandes pais. No mercado de trabalho, quantos e quantos hoje não se arrependem de não ter dado um passo de fé, mas perderam a batalha para um inimigo maior do que Golias, chamado medo, e por conta disso as coisas não caminharam. Gente, é mais comum do que parece. Pessoas que dizem assim: cara, se eu tivesse agarrado aquela oportunidade que eu tive lá, mas eu tive mais medo do que vontade de vencer. Sabe quando aparece aquelas chances que elas não são comuns aparecer, mas aparece? É uma proposta, é alguém que quer investir em você, é aquela oportunidade de trabalho, e na hora você fica naquele vai, não vai, vai, não vai, no final você não vai. Aí fica aquela sensação de que, cara, se eu tivesse aceitado aquilo, hoje eu estaria numa realidade completamente diferente. Eu vi pessoas começarem a prosperar depois de mais velhas, mesmo não tendo construído uma vida diferente, uma vida, por exemplo, a própria história do estudo. O estudo é importante? Ter estudo é importante? É importante. Em alguns casos, acaba fazendo muita falta, dependendo da tua área de atuação, acaba. Mas em algum momento lá atrás, esse homem ou essa mulher decidiu não levar a sério os estudos, os cursos, os treinamentos, e isso acabou fazendo falta. Por exemplo, olha o caso que eu peguei. Olha como são as coisas, olha como você não pode deixar passar. Eu conversei com um rapaz que ele tem mais ou menos a minha idade.
E hoje esse rapaz, ele trabalha num negócio que é um negócio meio que da família. Trabalha todo mundo meio junto. Mas o lugar que esse rapaz trabalha não é o lugar que ele quer trabalhar. Ele tem uma outra formação. Ele pagou a faculdade, ele fez a faculdade, mas ele não levou a sério. O que aconteceu? Eu não tenho segurança para exercer porque eu não levei a sério, não aprendi. E aí o que acontece hoje? Ele se esconde atrás das circunstâncias. Então é muito importante eu aprender a agarrar cada oportunidade que eu tenho, porque quando você entra no tempo certo, aí acontece aquilo que nós falamos de tempos em tempos, fluidez. Porque a falta de fluidez está ligado às pessoas não terem o discernimento dos tempos. Quando tem que ir, fica, e quando tem que voltar, vai. Lembra da conquista da terra prometida, ou melhor, lá atrás, quando o Senhor falou, vão e tomem posse? O povo não ficou enrolando. A viagem era 11 dias, era 40 dias lá, espiando e tal, e a incredulidade tomou conta. Quando o Senhor disse que eles não iriam entrar mais, vocês lembram qual foi a reação do povo? Não, Senhor, agora nós queremos, agora nós vamos. O que o Senhor disse? Aqueles 40 anos no deserto não era para ter existido, era para, literalmente, era para a história ter sido mais rápida, muito mais rápida. Tem como a gente mudar o passado? Não tem. As escolhas foram feitas, mas eu tenho o poder para mudar o meu futuro por completo. Eu tenho poder para mudar a minha realidade. Eu posso me tornar uma pessoa respeitada dentro da minha casa. Eu posso tornar um empresário de sucesso, um homem respeitado na minha área profissional, onde eu exerço o meu trabalho. Eu posso me tornar uma peça importantíssima para o reino dos céus. Perceba que se Davi não entra naquele lugar, ele não recebe a unção. Espiritualmente falando, nós não sabemos qual é a hora, qual é o momento, mas sempre vai existir aquele dia que eu vou receber um favor diferente. Sabe aquela unção que vem e literalmente ela muda por completo? Pode ser unção de restauração, unção de riquezas, pode ser qualquer coisa. E eu acredito que esse dia vai ter essa função na sua vida. Eu vou me usar como exemplo. Hoje eu ocupo uma posição no sentido de realização, que se eu tivesse agarrado a minha oportunidade no tempo oportuno, eu poderia estar vivendo o que eu vivo hoje, 5, 6 anos atrás. Mas eu não passei pela porta. Infelizmente eu não passei pela porta. Tive que passar, a minha escolha me fez passar por um processo terrível, até que você já conhece a história. Deus me abriu uma nova porta. Tanto é que no Destinos Curados eu falo isso, que quando eu estava ali diante da bispa, sentado numa poltrona, ela sentada na minha frente, nós estávamos conversando, eu entendi claramente, como se fosse mais uma grande oportunidade e ao mesmo tempo a última oportunidade que eu poderia ter. E aí eu fiz diferente. Eu passei. Antes disso, antes desse momento,
As pessoas gostavam de mim? Prefiro acreditar que sim. Mas ser respeitado é uma conversa diferente. As pessoas gostavam de conversar comigo? Prefiro acreditar que sim. A minha palavra ter peso na vida de outras pessoas é uma coisa completamente diferente. E passar por esse portal me fez alcançar tudo isso. Talvez hoje o que você precisa é de uma restituição de credibilidade, uma restituição de importância. Talvez você está no meio da sua família e você é aquele ser que está lá, mas não tem importância, não tem relevância. A tua família até cuida de você, passa momentos com você, mas tua palavra não tem peso, as pessoas não querem saber a tua opinião. Talvez hoje era para você estar ocupando uma posição na tua empresa, no mercado de trabalho, que hoje você não ocupa, infelizmente, mas poderia estar ocupando. Talvez fosse para você ser uma pessoa respeitada. Sabe o que você tem que trazer para a sua vida? Eu levo a ferro e fogo isso, tá? Se alguém vive algo grande, eu acredito que eu posso viver. Não importa que é o fulano, que é o ciclano, não importa. Muitas vezes, muitos ouvem testemunhos, histórias, e conhecem a história da bispa, do bispo Maurílio. São pessoas respeitadas? Sim ou não? Aí que tá. Não é para ficar neles. É para você ter o mesmo tipo de peso, relevância na vida de outras pessoas. Sabe aquela história de que muitas vezes o que fariam na frente de alguns não fariam na frente de outras? É para você estar nesse mesmo nível. Sabe aquela história de pessoas literalmente terem a humildade de parar para perguntar a tua opinião, porque mesmo que você não seja sangue, mesmo que você não seja tão próximo, a tua vida é uma inspiração tão grande que tem peso a tua palavra. Isso não é para alguns, é para todos. Ser um grande pai, uma grande mãe, não é para alguns, é para todos. Ser um grande marido, uma grande esposa, não é para alguns, é para todos. E por isso você tem que ir e atravessar, entrar nesse lugar de mudança. Mas não basta entrar, porque nós já falamos sobre isso. A unção, ela caminha junto com a ação. A unção por si só, ela não tem pernas próprias. Ela precisa de alguém se posicionando para que ela literalmente faça a diferença na sua vida. Saul teve unção, mas não teve o coração. E se ele não teve o coração, como consequência, ele não teve as ações certas. Davi teve unção e ele também teve o coração, e por isso ele viveu uma vida gloriosa, poderosa, uma vida de grande impacto. Ainda dá tempo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso para ela: ainda dá tempo. Existe um lugar que é seu, um lugar de respeito, um lugar de honra, e você vai ocupar este lugar. Jó 8, versículos 5 e 6. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará, olha que lindo, agora mesmo, em seu favor, e leia ali para mim por favor. Existe um lugar que por justiça é seu. Existe uma posição que é sua. Feche os seus olhos, por favor. Vencendo o inimigo maior do que Golias. O orgulho é um inimigo muito maior do que o Golias. Vença o orgulho.
Tenha coragem, humildade de chegar nas pessoas da tua casa, da tua família, se você falhou, se você errou com elas, e dizer: me perdoe, eu errei, eu fui ausente, eu não corrigi vocês quando eu deveria ter corrigido, eu não os amei quando eu deveria ter amado, eu não me posicionei no momento que eu deveria ter me posicionado. O medo é um inimigo maior do que Golias. O medo, ele te trava, ele te prende, o medo te escraviza. O Senhor não pode colocar medidas maiores na vida daqueles que são tomados pelo medo. O medo trava o teu profissional, o medo trava o teu futuro, o medo trava absolutamente tudo na tua vida. Se você foi injustiçado em algum momento, não, você tem que ter a humildade de passar por cima disso. Você tem que ter a coragem de romper com isso. Olha como são as coisas. Jó, ele perdeu tudo, e a Bíblia diz que ele recuperou tudo em porção dobrada, depois que ele abençoou a vida dos amigos que pesaram a vida dele. Davi, ele não foi convidado para entrar naquele lugar, ele não foi considerado apto pelo seu próprio pai. Já parou para pensar o quanto isso é grave? Um dos maiores causadores de dores na vida de um jovem é o pensamento de que o pai não espera nada dele, de que o pai não acredita nele, que o pai não trata ele com devido amor, importância e relevância. Ele passou por cima de tudo, ele atravessou, ele entrou neste lugar. E hoje você tem a oportunidade de fazer o mesmo. Hoje você tem a oportunidade de atravessar essa porta que vai mudar a tua vida. Hoje você tem a oportunidade de entrar neste lugar de mudança. Você pode não ter atravessado essa porta no passado, mas hoje o Senhor, ele escancara uma porta e diz, ele chama você dizendo: passe por essa porta e você vai ocupar os lugares que você nasceu para ocupar. Então, em oração, diga isso ao Senhor: meu Deus, eu quero passar por essa porta, eu vou passar por essa porta, eu passo por essa porta hoje. Eu não vou mais viver essa vida baixa, eu não vou mais viver essa vida de humilhação, de vergonha. Hoje eu me tornei irrelevante na minha família. Hoje eu estar perto ou não faz a menor diferença. Hoje eu, na obra do Senhor, no teu reino, eu não tenho relevância, porque eu me coloquei neste lugar. Mas hoje eu atravesso essa porta que muda a minha história de vida. Hoje eu atravesso essa porta que muda a minha realidade. Hoje eu passo por este lugar, eu entro neste lugar de mudança para receber a maior unção que eu poderia receber, para viver na maior virada na minha história de vida. Deus tem uma unção de restituição, Ele tem uma unção de restauração, Ele tem uma restituição de anos que foram consumidos. Ele quer fazer uma grande obra, Ele quer mudar a tua vida por completo, Ele quer transformar os teus resultados. Não importa como você construiu a tua vida até agora, hoje você tem a unção para construir uma vida completamente diferente. Em algum momento você pode ter pisado na bola e a tua credibilidade foi lá embaixo, talvez por conta desse posicionamento. Hoje você acredita que nem reconhecido você é. Hoje parece que você é tratado como aquele em que não existe planos grandes para com você, mas existe uma unção que vai te permitir entrar por este lugar, que vai te levantar, vai levantar a tua vida, vai levantar a tua família, vai levantar o teu ministério. Ele vai levantar você de uma forma extraordinária. Eu tive a minha segunda chance, eu passei pela porta e a minha vida foi mudada por completo, ela foi transformada. Então, Senhor, eu peço, meu Deus, vai derramando de uma unção maior, vai derramando de uma unção maior, derrame de uma unção maior, derrame, meu Deus, do teu favor, derrame, meu Deus, de uma porção infinitamente maior de unção que vai levantar, meu Deus, essas famílias, vai levantar esses homens e mulheres. Existe um lugar que é seu por direito, existe uma posição que é sua, e no teu coração você sabe qual é. Você nasceu para ocupar qual lugar? Começa a declarar ao Senhor. Nós acabamos de ler: se você for puro, se você for íntegro, se você se voltar para o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te restabelecer no lugar que por justiça é seu. Existe uma posição que é tua, então declare, fale: meu Deus, este lugar é meu, 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 este lugar
lugar de importância é meu, este lugar de grandeza é meu, essa posição é minha. Hoje eu me levanto para ocupar essa posição e eu vou viver uma grande virada, eu vou viver uma grande transformação. Todas as coisas que não tinham caminhado na minha vida, a partir de agora vão caminhar. Tudo que não tinha fluído, a partir de agora vai fluir. Todas as coisas que não tinham dado certo, a partir de agora darão certo. Não olhe para a tua realidade atual, porque se torna mais difícil acreditar que isso vai acontecer. Talvez você criou expectativa em muitas coisas, mas todas elas foram frustradas. Mas a partir de agora, as suas expectativas serão honradas, serão confirmadas pelo Senhor. Ele tem grandeza para você nessa manhã, Ele tem uma virada histórica, Ele tem um tempo de restituição fora do comum, fora do normal. E declare: meu Deus, eu creio no teu favor, eu creio no teu favor. Senhor, vai derramando essa unção, vai derramando essa unção. Recebam essa unção, esse favor, esse poder, essa graça para recuperar o tempo que foi consumido, o tempo que foi perdido. Não importa se a construção ela foi frágil, Deus te dá a oportunidade de construir novamente, uma construção segura, uma construção literalmente firme. Se a tua palavra não tinha peso, declare: a partir de agora minha palavra vai ter peso, a começar pelos da tua própria casa. Tem pessoas que quando elas vão falar com os filhos, é como se a palavra não tivesse mais peso. Ele nem dá ouvidos a você. Você quer, você tenta, mas parece que não tem valor. Eu acredito que Deus vai conduzir tudo de uma tal forma que só basta você tomar as decisões certas no tempo certo e Ele vai te honrar. Aquilo que é negativo vai ser desconstruído, vai ser destruído, e você tem que ter a paciência. Comece a construir de uma forma diferente, comece a fazer de uma forma diferente, porque Ele tem restituição para você. Existem coisas que quando nós paramos para ver pessoas testemunhando neste altar, parecem estar muito distantes. Mas não se iluda, se Deus tem para elas, Ele tem para vocês. Não se iluda que Ele não tem alguns testemunhos específicos. Se a palavra do Senhor diz que Ele veio para que tenhamos uma vida plena, uma vida que satisfaz, o seu testemunho vai abranger todas as áreas da sua vida. Deus tem uma vida completa, Ele tem uma vida poderosa, Ele tem uma vida diferente, Ele tem uma vida especial, Ele tem uma vida extraordinária, Ele tem. Olhe para cá um instante. Hoje muitos ocupam o mesmo lugar do filho pródigo. O filho pródigo, ele chegou até o pai e disse: pai, eu quero minha parte da herança. Era fora do tempo, não era a hora. O que ele fez? Saiu de casa com aquilo, viveu a vida de forma irresponsável, literalmente perdeu tudo ao ponto de desejar comer da comida dos porcos. E o diabo, ele é astuto, ele usa isso contra nós. O pensamento de voltar, ele vem, mas junto com ele muitas vezes vem aquele pensamento: mas o que vão pensar de mim? Quando eu tive a chance, eu peguei tudo que era meu e eu virei as costas para todo mundo. Como que eu volto e olho para todo mundo? Ou se não, eu saí sem dinheiro, ou cheio de dinheiro, e eu vou voltar sem nada. O que vão pensar de mim? Ou, quando me perguntarem o que eu comi, como que eu vou falar para eles que eu desejei a comida dos porcos?
E muitos preferem não voltar. Sabe os moradores de rua? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns que disseram isso. Eu não tive a coragem de voltar quando eu precisava ter voltado. Não entrou no lugar de mudança. Mas quando o filho pródigo ele apareceu, olha como que são as coisas, olha como que funciona com Deus. Lá diz que o seu pai viu ele de longe. De longe ele já começou a se movimentar. Eu acredito que o Senhor aguarda ansiosamente o retorno de alguns filhos que até estão fisicamente, mas aqui estão muito longe. Quando ele entrou naquele lugar, se recordam o que aconteceu? O filho recebeu das melhores vestes, está escrito isso na passagem, no livro de Lucas. Ele recebeu as melhores vestes, um anel de grande valor foi colocado no seu dedo, as melhores sandálias foram colocadas nos pés dele, e um banquete foi preparado. Perceba que ele já chegou ocupando uma posição, sentando na mesa que ele nasceu para sentar, foi valorizado, foi amado, de braços abertos. No livro de Filemão, tem uma passagem que conta a história de um homem chamado Onésimo. Se recordam dessa passagem? Lembra como ele era tratado? Como inútil. A Bíblia fala inútil. Quando ele teve contato com Paulo, ele se converteu. Paulo foi um lugar de mudança na vida dele. Entenda que o lugar de mudança pode ser um lugar físico, um lugar de mudança pode ser um estado físico, um estado interno, um posicionamento interno nosso. O lugar de mudança literalmente pode ser uma chance, uma decisão. E lá diz que depois desse processo, Paulo estava devolvendo Onésimo, enviando ele de volta, como se fosse parte do coração de Paulo. De inútil, foi transformado em uma pessoa de grande relevância. Joel 2:25: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Com seus olhos fechados mais uma vez, o que você sabe que você perdeu aí nos últimos anos? Quais foram as chances que você perdeu? Quais foram as oportunidades que se passaram? Qual foi o lugar que você tem a consciência que você não ocupou? O Senhor é um Deus de restituições, e quando Ele restitui, Ele deixa muito claro: filho, faltava essa decisão. Se você é o filho pródigo, volte para o mesmo lugar, e você vai ser recebido de uma forma extraordinária. Você não nasceu para viver essa vida quente. Você não nasceu para viver essa vida comum. Você nasceu para viver uma vida poderosa, uma vida de grande impacto. E se você tem lutado contra pensamentos negativos, contra sentimentos negativos, coloque a mão na sua cabeça e comece a declarar: Senhor, essa batalha eu já venci, essa batalha eu já venci. Esses pensamentos negativos que já passou da hora, de que não dá tempo mais, eu já venci, ainda tem tempo. Eu vou viver uma grande restituição, eu vou viver uma grande virada. Eu posso ter, meu Deus, tido posicionamentos errados, no qual eu coloquei a minha família em uma posição catastrófica. Hoje eu me levanto como um restaurador de muros,
eu me levanto como um reparador de brechas. Hoje eu me levanto com poder para mudar por completo a realidade deste lugar. Deus tem mudanças para você, Ele tem mudanças extraordinárias. Se você não se sente valorizado, Ele mesmo vai te fazer, vai te valorizar. Se você não se sente amado, Ele vai te amar, Ele vai mudar a tua realidade. Senhor, entre com teu poder, entre com teu poder, vai mudando a realidade, vai mudando a vida de todos aqui, Senhor, vai mudando por completo, vai transformando. Meu Deus, eu creio nessa restituição maior, eu creio nessa restituição maior, eu creio que o Senhor nos chama para mudanças. Existe um banquete esperando você, e ele não vai começar enquanto você não chegar, ele não começará enquanto você não chegar, ele está te esperando. É a sua hora, é o seu momento. Passe por essa porta e viva uma virada completa. Declare isso: hoje é o meu momento, hoje é a minha hora, é o meu momento, é a minha hora, é o meu momento, é a minha hora. Eu me levanto com poder, eu me levanto com grande autoridade, eu me levanto para viver a vida que eu nasci para viver, eu me levanto para viver essa vida de grande poder, eu me levanto para viver essa vida que impacta, eu me levanto para viver essa vida carregada de poder e autoridade, eu me levanto para viver essa diferença. Senhor, vai fortalecendo, vai dando visão, vai dando sabedoria, vai mostrando, meu Deus, ao teu povo o que precisa ser feito, vai dando discernimento para que eles mexam aonde precisam mexer. Talvez eles nem saibam por onde começar, mas vai dando direções, Senhor, vai mostrando, vai colocando as palavras certas, vai preparando as ocasiões para que mudanças aconteçam, que haja uma verdadeira restauração, uma verdadeira restituição. Nós nascemos para a grandeza. Declare isso no seu lugar várias vezes: eu nasci para a grandeza, eu nasci para a grandeza, eu nasci para a grandeza, eu nasci para ser um grande pai, eu nasci para ser uma grande mãe, eu nasci para ter autoridade sobre a minha família, eu nasci para ser respeitado pela minha família, eu nasci para ser uma peça fundamental nos grandes projetos que o Senhor tem aqui na terra, eu nasci para alcançar resultados incríveis, e você vai viver essa glória a partir de agora. Tudo que não vinha caminhando, eu declaro que vai caminhar. Todas as coisas que não tinham dado certo, a partir de agora darão certo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro: vai existir fluidez na sua vida, vai existir, a tua vida vai caminhar em um outro ritmo. A minha vida, ela não caminhou no mesmo ritmo, assim como eu declaro que a sua não vai caminhar da mesma forma, ela não vai caminhar da mesma forma, ela vai caminhar de uma forma, de uma maneira que você nem imaginava que era possível. Você vai ver fluidez. Senhor, derrame dessa unção de fluidez, derrame dessa unção de fluidez. A partir de agora vai fluir, a partir de agora vai caminhar. Faça uma grande obra, faça uma grande obra, faça uma grande obra. Eu declaro: mudanças vão acontecer. Dirija suas mãos para o lugar onde você precisa de respostas. Fale: meu Deus, envia os teus anjos neste lugar. Eu vou viver uma grande restituição neste lugar, eu vou viver uma grande mudança neste lugar. Senhor, eu não fui importante até agora, a partir de agora eu vou me tornar, eu não vou ser um inútil, não, muito pelo contrário, eu vou ser relevante neste lugar. Eu passo por essa porta, eu arrebento com essa porta, eu arrebento com o orgulho, com o medo, com a covardia. Esse é o maior inimigo de um homem, esses são os maiores desafios. Eu atravesso para receber a mudança que eu preciso, a unção que vai mudar por completo a minha vida. Senhor, vai restaurando, vai restituindo, vai restaurando, vai restituindo. Meu Deus, eu quero uma restituição. Restitua a alegria, restitua os anos que foram consumidos, restitua o poder, restitua a credibilidade, restitua a ousadia, restitua a coragem, restitua, meu Deus, financeiramente falando, restitua a saúde. Senhor, faça uma grande obra, faça uma grande obra, faça uma grande obra. A partir de agora tudo vai caminhar, a partir de agora tudo vai caminhar. Faça essa declaração sobre este lugar: a partir de agora, neste lugar, tudo vai caminhar. A partir de agora, neste lugar, tudo caminhará. Neste lugar, tudo vai fluir. Neste lugar, tudo dará certo. Eu creio nisso. Eu abençoo a sua vida. Volte à sua posição original. Jeremias 33:6. Mas agora, deem uma outra olhada.
Vou promover nessa cidade uma reforma completa e profunda, que trará uma cura completa. Vou mostrar a vocês o que é vida plena, transbordante em bênçãos. Repita comigo, por favor. Vou restaurar tudo. Jeremias 33:11. Vou restaurar tudo o que estava perdido nessa terra. Repita comigo, por favor. Tudo será como se fosse novo. De novo, tudo será como se fosse novo. De novo, tudo será como se fosse novo. Eu, o Eterno, estou dizendo isso. Ezequiel 21:26. Levante a sua voz. Vamos juntos. As coisas não vão continuar como estão. De novo, as coisas não vão continuar como estão. Eu declaro isso sobre a sua vida. As coisas não continuarão como estão. Se até hoje você viveu um caos na tua vida pessoal, na tua vida profissional, porque você não passou por aquela porta, porque você não ocupou o lugar na hora que você precisava ocupar, eu declaro que hoje você se levanta para ocupar essa posição. Eu declaro que a partir de hoje tudo muda, reviravoltas vão acontecer. A partir de hoje tudo caminhará. Eu declaro, assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.